Ok, então eu quero falar sobre scripts, né? A gente já falou bastante até, já categorizamos aí, mas eu quero falar um pouco agora e um pouco mais técnico no assunto, tá? Falar um pouco mais tecnicamente sobre o assunto, para a gente entender então, vou comentar um pouquinho aqui, as diferenças, então vamos separar aqui, ó, entre os scripts, né? Para fins de estudo, então study, e para fins de estratégia, né, ou strategy. Strategy. Né? Bom, já classificamos basicamente a usabilidade, mas já que a gente vai ter que falar sobre isso mais tecnicamente, vamos listar aqui. O nosso study, que seria o estudo, o que a gente usa como fator primário, função, aplicação primária, né? Para indicadores e alertas. Agora, entenda, né, que eu vou me limitar a escrever indicadores, porque apesar de regras de coloração, né, outras informações no gráfico, por exemplo, você quer um círculo vermelho para demarcar um fundo e um quadrado verde para demarcar um topo com a palavra T, né, com a letra T e com a letra F. Isso tudo, querendo ou não, é um indicador, né? Um indicador não é necessariamente uma plotagem com linha, média móvel, também, claro, mas não é somente isso. Então, quando eu falo indicadores, entenda que eu estou englobando todas essas funcionalidades, né? Uma regra de coloração, né? uma escrita no gráfico, né? Enfim. Tá? Então, a gente pode fazer, né, indicadores e alertas usando o estudo, né? O study. Já o strategy é para estratégia de backtest. Tá? Estratégia de backtest. Para conseguir fazer alertas, né, ou gerar alertas, o código script study precisa acessar uma função chamada, né, uma das funções, né, claro, é uma composição de várias funções para gerar um alerta, mas especificamente, né, para a gente entender a diferença aqui, ele precisa acessar uma função chamada alert condition. Não se preocupe em entender agora o que ela faz, o que ela significa, não é esse o foco agora. O foco é te mostrar que, né, no código, no script study, a gente vai acessar a função alert condition para gerar alertas. E no script strategy não há acesso à função alert condition. O que isso significa dizer? Significa dizer que se eu determinar o meu script como sendo um strategy, por exemplo, né, que é um study, se eu usar dentro do meu script a função alert condition, ele não vai gostar e vai dar problema. Tá? Então a gente precisa entender isso. Como eu falei, não importa muito agora o que ela faz, tá? A gente vai ver isso quando a gente for, né, no momento apropriado, falar de study ou de alertas, né? Mas entenda essa diferença técnica entre study e strategy. De forma geral, então, compartilha das outras funções e variáveis nativas, que a gente vai ver também com mais calma no momento apropriado, tá? Não interessa quais são agora, né, propriamente dito. A gente precisa saber que, no demais, ela compartilha de outras funções e variáveis. Já no lado do strategy, ele vai ter acesso para fins de backtest, né? Se a gente pensar aqui para fins de backtest, a funções de envio de ordens de backtest, né? Que eu não vou ficar listando as funções aqui, porque como eu falei, não interessa, tá? Tecnicamente agora, né? Neste momento não interessa, quando a gente for falar de backtest aí sim, né? Que
o study não tem acesso. Então, ele compartilha das outras funções e variáveis, menos funções de envio de ordens. Ou seja, o oposto agora, se eu tentar usar funções de envios de ordem no stud, o meu compilador não vai gostar e vai dar problema. Né? Então, é importante entender essa diferença técnica aí, tá? Uma observação que provavelmente vai ficar mais óbvia conforme a gente for avançando é que os códigos dos scripts study são mais simples do que strategies, mais complexos. Porque no strategy, né, se a gente está pensando em backtest, a gente tem que pensar em vários cenários em que as coisas acontecem. Né? Então, por exemplo, se a gente está pensando no backtest, a gente tem que pensar em saída, em stop, em gain. Né? Então, você cria mais cenários de possibilidades onde você tem que se preparar, né, no seu código para que elas aconteçam e determinar para o seu código, né, naquela sequência de instruções, o que fazer caso elas ocorram. Né? Ou seja, transformando o código muito mais complexo que um código study. Né? Então é muito mais fácil começar aprendendo por códigos studies, né? Plotando indicadores, né? Criando alertas, enfim. Tá? Então, essas são basicamente as diferenças mais técnicas aí. Né? Agora, a gente já falou, mas eu vou listar aqui de novo, tá? Porque eu quero que fique documentado limitações, tá? Algumas limitações que a gente já conversou. Que valem para as duas agora, tá? Então, algo que a gente talvez ainda não tenha falado, mas que é importante lembrar aqui, que não existe framework externo. O que isso significa dizer? Significa dizer que, para fins de uso do Pine, né, do editor, no TradingView, é possível você interagir externamente com o usuário, ou seja, né, eu tenho uma média móvel, eu quero que o usuário escolha a periodicidade, então eu tenho um parâmetro P, onde ele vai determinar, eu quero 5 períodos, 25, etc. Né? Isso tudo bem, porque está dentro do ambiente TradingView. A limitação é para ambientes externos, então eu não consigo externar, né, exportar informação para outros programas, outros softwares, né? Ou, por exemplo, uma aplicação que é comum nesse caso, né, fazer read and write. O que significa? Né? Em inglês significa dizer read é ler e write é escrever. Ou seja, exportar essa informação, por exemplo, para um arquivo texto, um arquivo Excel, ou importar informação de um arquivo Excel, um arquivo texto. Esta limitação, como é que eu digo? Esta facilidade, né, chamada framework, não existe, tá? Não, pelo menos não no momento, tá? Então é importante entender. Outra limitação que a gente já conversou bastante é a própria limitação computacional, né? Computacional. Como a gente conversou já bastante sobre isso, né? Tudo é executado onde? Nos servidores da TradingView, né? Na nuvem, né? Cloud-based processamento, né? Então ele faz tudo na nuvem e retorna para nós o resultado. Né? Então, obviamente, dentro dessa limitação computacional, você vai ter, né, limite de quantos candles você pode referenciar, né? Então, aqui quantos candles, tá? Você vai ter limite do tamanho da informação que você pode requisitar. Então, por exemplo, você pode referenciar sim mercados, outros mercados e outros ativos, né, através do mesmo código, porém, em algum momento, se você referenciar muitos, né, ele vai falar não. Então tem que ter um limite aí. Então tem um limite de ativos, né, e um limite de mercados, né, usando sempre pensando, obviamente, no mesmo código. Né? Então, obviamente, tem também um limite de tempo, tá? Tempo que é tempo mesmo computacional. Então, se o servidor percebe que está demorando muito tempo para executar esse script, porque ele está muito grande, muito complexo, ele, né, acusa, ele reclama. Tá? O mesmo serve, então, por exemplo, para linhas. Então, você tem um código de 500 mil linhas, ele não vai gostar. Né? E, obviamente, a própria limitação computacional que a gente já falou, né, de processamento, né, que é o uso
né, processamento, uso de CPU, memória do próprio computador, né, que se acusar lá no servidor que passou de um limite aceitável, ele vai reclamar, tá? Mas, como eu já falei, né, eu particularmente nunca experienciei essa limitação, tá? Eu sei que ela é documentada, que ela existe, mas eu nunca me atrapalhou, tá? Então, assim, eu, como eu disse, já programei relativamente códigos relativamente complexos, tá? Então, assim, acho que para uso comum, dificilmente você terá esse tipo de problema, né? Então, é importante conhecer. Agora, não é só coisa ruim, tá? A gente tem que falar das coisas boas também. Então, a gente tem algumas vantagens para listar do Pine, né? do modelo aqui, da plataforma TradingView e do uso do Pine. Podem argumentar que talvez é uma desvantagem, mas eu vejo como uma vantagem o fato dele ser simples, porque pessoas que não necessariamente têm experiência em programação podem sim aprender e usar ao seu favor. Então, para mim, isso é uma vantagem. Ela é relativamente simples e fácil de aprender, tá? E criar seus scripts. Ela é frequentemente atualizada, frequentemente melhorada, tá? Então, nisso a gente tem que levantar a bola dos caras do TradingView, atualizada, né? Porque isso faz parte de uma segunda vantagem, que é o suporte dos caras é bom também, tá? Então, eles são geralmente prestativos e rápidos para responder, tá? Então, principalmente se você usar o suporte, eu não sei se tem o suporte em português, tá? Vou ser sincero, eu uso o suporte dos caras americanos lá, porque eles são eles que lidam com a parte de programação, né? Então, se você encontra um problema, e eles são geralmente muito rápidos, tá? E atenciosos, né? O que é mais importante às vezes do que necessariamente ser rápido, né? É o cara que está realmente interessado em te ajudar, né? Porque tem suporte que é bem rápido em responder, que não consegue te ajudar, né? Que a gente já conhece por aí. A documentação é ótima, muito diferente de outras plataformas também, tá muito completa. Você vai ver documentação aí online dos caras, é muito boa, com uma biblioteca, vamos chamar assim, biblioteca de exemplos vasta, com o fato de você poder compartilhar e acessar scripts de outras pessoas através daquele fator mais de rede social que a gente já conversou, né? Você pode compartilhar aí, se beneficiar do script de outras pessoas para aprender também, né? A programar. Então isso é um grande ponto positivo. Você não precisa ficar entrando em grupo de Facebook, fazendo parte de Telegram. Não, você tem tudo no mesmo ambiente, tá? Isso que é o grande sacada, grande vantagem, né? Que é justamente fazer parte dessa solução completa, né? Tudo num ambiente só. É uma solução completa. Então, nesse sentido, é muito interessante também, né? E o uptime, né, que é o termo chamado, que é o tempo de processamento, aí, tempo dos servidores online, né? Eu, particularmente, nunca presenciei um downtime, que seria um tempo offline, né? Então tem um link para você acompanhar, que é status.tradingview.com, né? Que eu vou deixar também na nossa área de comentários, tá? Que vai te trazer para esse site, que você vai ver como estão a situação dos servidores, né? Então, por website, para as fontes de dados, para os alertas, para o servidor que roda as estratégias e os estudos, né? Para o screener, que são os filtros, né? Para os servidores de trading, que aí é para quem realmente opera usando o TradingView, né? Os widgets, você consegue acompanhar o status, né? Então, healthy é saudável, né? Amarelo é incidente, vermelho downtime. Então, você nota que nos últimos 90 dias não teve nenhum momento de downtime, de necessariamente offline. Houveram incidentes, mas você vai notar que são duas sempre barrinhas, né? É porque você tem sempre o backup e o primário, né? O servidor backup e o primário. Então, você pode ter tido um incidente, ou o que é classificado como incidente, mas são manutenções preventivas, né? Então você vê aqui, manutenção agendada, né? Que, obviamente, às vezes precisa desligar um dos servidores e te dá um incidente, né? Mas você nota que sempre tem um outro servidor online.
Então você nota que não teve em nenhum momento, né, os dois servidores offline. Né? Então você vê que é muito legal isso, né? E você pode acompanhar, não precisa ficar, será que caiu? Não, você tem o site aqui, você acompanha, não precisa ficar entrando em suporte, contato, para perguntar se está fora, se está com problema. Não, você pode acompanhar no próprio site dos caras como é que está a situação, tá? E a grande vantagem de ter, então, essa computação acontecendo na nuvem é que nos alertas, o que acontece? A gente pode deixar rodando no servidor, né? A gente bota o nosso script para rodar no servidor e a gente pode desligar o nosso computador. Afinal, a computação, né, o processamento não está sendo feito no nosso computador, está sendo feito na nuvem. E aí a gente é notificado aonde? No nosso celular. Lembra da opção que a gente falou, né? A gente pode marcar a caixinha lá, ser notificado pelo app, né? Então, você é notificado pelo aplicativo sem precisar estar com o computador rodando seu script, porque ele está rodando na nuvem, né? Mais uma grande vantagem aí do Pine, né, e do TradingView, tá? Então, a gente vai encerrando essa aula aqui